Olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. No nosso quadro de hoje, Rádio MP Entrevista, estamos com a Ticiane Pereira, ela é promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná. Como vai, Ticiane, tudo bem? Tudo bem, é uma honra estar aqui com você, com todos vocês. É uma honra para nós, muito obrigado pela visita, viu? Saindo do Paraná, vindo aqui para os nossos estúdios virtuais em Minas Gerais. Nós temos dois assuntos, mas basicamente tudo girando em torno do feminicídio e também vamos falar da ADPF 779. Mas vamos primeiro falar do Tribunal do Júri. Como que funciona o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri é uma instituição bastante antiga no nosso ordenamento jurídico. Ele já conta com, vamos lá, mais de 200 anos dentro do nosso ordenamento. Ele é trazido como uma forma de conclamar a população, que aí vem o titular do poder, o povo, né, a participar desse processo de entendimento do direito e, olha só que interessante, de confecção do direito, de integração do direito, que é a vontade do povo julgando apenas exclusivamente aqueles 4 fatos, né, aqueles 4 crimes, que seriam aborto, instigação ao suicídio, infanticídio e o homicídio, que condensa aí um grande número aí desses crimes. E, claro, todos os crimes a esses crimes conexos, tanto em sua forma tentada quanto em sua forma consumada. Então, quando acontecem esses crimes que lhes são conexos, né, a população é chamada para dizer o direito, para julgar aquele outro igual. E vai nisso uma sutileza, né, uma delicadeza jurídica, por assim dizer, bastante profunda, que é chamar a quem titula a coisa pública para dizerem que naqueles casos extremos de violação de direitos humanos, das vítimas, das pessoas que morreram, deles dizerem eventualmente se aquele devido processo legal foi assim instrumentalizado, foi assim regiamente obedecido e está em condições de eventualmente aquele autor ou autoras daquelas condutas serem eventualmente responsabilizados. Essa é a grande beleza do Tribunal do Júri. E dentro dessa grande beleza reside também os grandes riscos, porque sendo certo que esses 7 juízes leigos, e quando eu falo leigos é porque eles não têm a formação jurídica necessária para julgar os casos que ordinariamente juízes togados julgam, o grande risco é que no veredito dessas pessoas que são ali trazidas da sociedade, eles são exonerados da obrigação de motivar o veredito. E aí estão, né, residem os grandes. Será que aquela pessoa foi ali chamada para ser jurada? Será que essa pessoa está trazendo aquele veredito de acordo com suas formações pessoais e não está observando o processo? Tem que observar, né? Porque os julgamentos ali, eles têm que obedecer essa dinâmica democrática e republicana de observação da responsabilidade daquele réu na medida da sua culpabilidade. Então, essa é a beleza e essa é a força. E como que é atuar no júri do feminicídio? Tem diferentes desafios em relação aos demais casos? E existem desafios bastante peculiares e particulares que se colocam na retórica a ser desenvolvida dentro do júri de feminicídio. E por quê? Porque o júri do feminicídio, o feminicídio é um homicídio como o outro, mas ele tem esse recorte aí de político, por que não dizer político, da representação da mortalidade, da letalidade feminina no Brasil. E isso agrega um espectro político muito grande, porque ele está permeado na nossa cultura, que é abertamente patriarcal, que já inclusive formalizou uma retórica justificadora para matar mulheres. Isso era juricizado, os tribunais encampavam, olha só, essa retórica, validavam essa retórica de que homens poderiam matar mulheres se eles pensassem que estavam sendo traídos, e isso durante o século XX agora, né, recentemente, era amplamente difundido. E agora no século XXI, assim, esperamos, né, os mais sensíveis ao republicano, ao que há de mais republicano e de igualdade de direitos humanos, os grandes localizadores, que essa retórica odiosa, ela seja banida das nossas retóricas públicas e que efetivamente se valide os verdadeiros direitos humanos, que tem tanto a dimensão da responsabilização do culpado, quanto a salvaguarda dos direitos de quem não mais pode falar. E doutora, e as distinções de gênero, a senhora acha que afetam esses casos? Sim, sem dúvida. Nossa cultura é permeada por estigmas, por estereótipos, por uma cultura desenvolvida e bastante naturalizada através do romanceamento de posturas
posturas dentro de dinâmicas relacionais. Então, por exemplo, ciúme, ele no Brasil, ele é muito cultuado como praticamente um comportamento protetivo, que parte geralmente do homem para com a mulher. Agora, o ciúme da mulher para com o homem, ele tem a nota da histeria. Olha só que interessante, né? Até no sentimento que é comunicar a ambos os gêneros, ele recebe formas de tratamento político e comportamental diferentes. Então, o homem ciumento é o homem cuidadoso, a mulher ciumenta é a mulher histérica. Então, esse tipo, eu estou colocando aqui o ciúme, porque ele tem sido o agente motivacional, digamos assim, o gatilho de grandes ações de feminicídio. Aqui no Paraná, por exemplo, mais de 80% dos feminicídios, eles têm acompanhado o motivador, que venha a ser o deflagrador imediato daquela situação que não aconteceu naquele dia, que é o próprio texto relacional de ambos, e que desencadeia ali a ação letal, lesiva, fatal, masculina, geralmente, em desfavor da mulher. Mas mulheres também podem ser autoras do feminicídio, claro, tá? E aí eu quero abordar o tema. A senhora está aqui, atua no Ministério Público, está aqui porque é reconhecidamente competente, mas a senhora é mulher. Como mulher, atuar nessa área traz alguma distinção no quesito autoridade, enfim, respeito? É uma pergunta muito inteligente e interessante, porque já que eu estou vocalizando tanto aqui a respeito de igualdade, eu não deveria falar o que eu preciso falar, porque eu falo, é o que acontece, não é o que necessariamente eu gostaria. Sim, o efeito retórico desta defesa do direito humano das mulheres terem vida, mesmo elas querendo dizer não dentro do relacionamento, vocalizado por uma mulher, ele tem um efeito bastante político, ele é representativo, tá? Ali, quando eu estou inclinado, eu sou uma mulher, poderia ser aquela outra mulher que foi. E nisso aí, quando eu falo, essa expressão aqui minha, ela está carregada de um contexto político, mas é validado por estatísticas. Olha só, o feminicídio, Oswaldo, ouvintes, ele é um delito, né? O feminicídio é um homicídio com a qualificadora do feminicídio. O feminicídio é um qualificador. Mas ele é extremamente democrático. Olha só, eu estou usando democracia para falar de uma tragédia como essa. Ele afeta todas as classes sociais, de todos os gêneros, mas evidentemente, como tudo à luz desse Brasil, ele tem um recorte de racialidade bastante expressivo em um determinado grupo. Mas ele, de uma maneira geral, comparativamente a outras ocorrências de homicídio, o feminicídio é bastante democrático. Então, aquela mulher que eu estou ali falando em nome, claro, de toda a sociedade, mas particularmente, imediatamente por ela, algumas que sobrevivem, situação de feminicídio confirmado, é uma mulher que poderia ter sido a minha amiga, poderia ser eu. E nós temos aí situações claras, clássicas, que depõem a favor desta minha fala. Nos esquecemos que, praticamente na véspera do Natal, uns 2 ou 3 anos atrás, uma juíza de direito foi vítima de feminicídio no Rio de Janeiro, né? Então, quem imaginava que uma juíza, uma autoridade, poderia figurar como uma estatística de vítima de feminicídio? Estou citando um exemplo para não citar tantos outros. Mas, assim, objetivamente falando, a fala de uma mulher, de uma autoridade pública feminina, nordestina, vamos lá, né? Meu sotaque não me esconde, meu sotaque me revela. Uma mulher, uma nordestina, falando de índices de feminicídio, o espaço que, sabidamente, no nosso Brasil, se é democrático, todas as mulheres podem figurar nessa posição, ela tem cores diferentes em cada âmbito do Brasil. Historicamente, alguns locais eles ascendem como proporcionalmente mais expressivo em... Esclarecendo ao nosso ouvinte, quem está ouvindo a gente, que a doutora Ticiane é baiana e atua no Ministério Público do Paraná. E, Ticiane, vamos falar da DPF. Bom, segundo, eu gostaria de saber como que ela marca tudo isso. Mas primeiro, explica pra gente o que é a DPF 779. Traduzindo, né, para a comunidade entender. A DPF é a ação de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação que, vamos dizer assim, que tramita lá no Supremo e que ela teria um alcance generalizado para o Brasil todo e nesse caso, dessa ação de descumprimento de preceitos fundamentais, esse nome grandão, né? A DPF número 779, ela foi, digamos assim, deduzida lá no Supremo para o partido político e o Ministério Público, claro, nossa instituição, como tem uma atuação legal nesse tipo de fala, nós nos manifestamos favoravelmente e essa DPF era o seguinte: esse partido político propôs que esta retórica nas defesas e no tratamento do sistema de justiça em geral, que liga vou traduzir aqui em palavras, este direito legítimo do homem matar a mulher e acreditar que o faz e que faz isso em nome da legítima defesa da honra masculina, precisa ser tirado dos ambientes dialógicos republicanos, precisamente em júris de feminicídio. Por quê? Porque, olha só, se a gente vive uma Constituição desde 88 que prestigia direitos humanos, igualdade entre homens e mulheres, como é que existe uma retórica, uma fala validada por tribunais, pelos sistemas de justiça, que não tem respaldo legal, que fique claro, mas que foi um
uma fala que foi sufragada pelos tribunais, né, ratificada pelo sistema de justiça, que significa o seguinte: em situações específicas de agressão, né, dentro do contexto relacional de violência doméstica, os homens poderiam levantar esse favor que estariam matando aquela mulher porque eles estariam na legítima defesa da sua honra como macho, como homem. Vou usar aqui uma expressão bastante dura, quase biológica, né, dizendo que os homens têm particularmente o direito a uma defesa que é deles, que é da honra deles, em desfavor de mulheres que, eventualmente, com o comportamento delas, que é um comportamento que está circunscrito numa legitimidade de exercício de liberdade, estaria ferindo aquela honra. E aí vamos traduzir em todos. A gente está aqui em Minas Gerais, em um local bastante propício para a gente falar sobre isso. Porque foi de uma mineira, né, a Ângela Diniz, que partiu aí, o fato foi lá no Rio de Janeiro, mas a Ângela Diniz é uma mineira, ela terminou, teve uma discussão com o então parceiro dela, que era o Doc Street, numa praia lá no Rio de Janeiro, e ela, com a relação ali, ela enfrenta ele no sentido que não quer uma relação, não quer, e aí ele se sente legitimado a dar tiros no rosto. E durante todo o processamento, a defesa, os advogados dele, e o plenário, que ficou largamente conhecida, histórica, esse júri, ele fez a defesa do Doc Street com base na homicídio privilegiado, que é uma variação da lei na defesa, que significa mais ou menos isso. Eu perdi a cabeça, ela me levou ao extremo, me provocou o comportamento dela de acabar a relação, então eu estou de absoluto, estava movido pela injusta provocação dela. Então eu perdi a cabeça. Então, com isso, ele é condenado, mas ele está contendo 2 anos, 2 a 4 anos. Regime aberto e sai pela mesma porta que eu, você, os jurados, os promotor. Quer dizer, é praticamente prestígio e impunidade. Quantos anos na vida humana, né? De que maneira, que sociedade é essa que nós vivemos, que validamos esse tipo de retórica e conseguimos, através da adesão popular, a validação disso? É contra tudo isso que a DPF 779 se movimenta de maneira bastante problematizadora. O Ministério Público foi favorável a essa DPF, mas outras instituições, então, nós temos aí as defensorias públicas, ficaram contra, e até hoje nós temos resistência de outras instituições também em relação a isso, mas é algo que precisa ser prestigiado, o discurso racional, o discurso jurídico, o discurso voltado às garantias do réu e da vítima, e principalmente o prestígio a retóricas que se voltem para os processos, claro, e não para premissas preconceituosas. Os desafios são históricos e estruturais, né, porque é muito difícil as pessoas se conscientizarem, e isso aí, claro, se a gente for bater um papo hoje com a comunidade, todas as comunidades, todos vão se levantar contra o feminicídio. Isso é fato. Essa é uma premissa, os meios de comunicação têm sido bastante úteis nesse aspecto, no sentido informativo. O Tribunal do Júri, como é um julgamento de portas abertas, ajuda também a conclamar esse levante, essa discussão pública, essa discussão republicana, mas ainda é muito difícil a gente tirar do inconsciente, daqueles sentimentos mais arraigados aos comportamentos sobre os quais nós fomos moldados, no sentido de que, mas ela também provocou a roupa que ela tava. Muitas vezes a gente ouve esse comentário. Muitas vezes a gente ouve aquela ideia de que, mas ela tem filhos, ela não foi uma boa mãe. Mas será que um homem que mata a mãe dos filhos dele, ele foi um bom pai? A gente ainda não está preparado para esse diálogo profundo. E é uma construção histórica, é uma construção histórica falar sobre isso. E a gente precisa estar disposto a essa conversa política, que eu não vou colher os frutos, mas a gente precisa participar dessa edificação cultural, de conversarmos sobre gênero, acreditando que partimos sim dessa cura, de que sim, no Brasil nós somos o 5º do mundo a mais matar mulher. Isso é uma estatística, isso não é a minha opinião. Nós temos estatísticas de que diariamente, em média, último anuário, 13 a 14 mulheres são vítimas de feminicídio nesse contexto. Então a gente precisa acender nas nossas mentes de sinal de alerta e estarmos abertos para discutirmos a respeito disso. Porque a naturalização dessa violência, ela é ensinada desde pequeno, não só como os comportamentos a serem destinados para o menino é diferente da menina, mas precisamos agregar que o menino precisa saber entender o não feminino. O não feminino precisa ser respeitado. As posturas responsáveis das mulheres precisam ser respeitadas. E posturas também, e isso também dos homens e das mulheres. Os homens precisam também pedir socorro aos sistemas aí de política pública, de saúde mental. Os homens precisam também ser entendidos em sua vulnerabilidade. Esse homem não precisa ter medo de expor sua vulnerabilidade, a dor da rejeição,
proteção, né? As mulheres não precisam necessariamente estar sempre acompanhadas para se sentirem seguras. O poder público precisa proporcionar esse diálogo para que o poder público arque com os muros de segurança pública e esse mundo seja vocalizado por atores como nós, do Ministério Público e do Judiciário, atentos a essa defesa de direito. É uma construção histórica, mas que precisa ser feita. Sejamos nós aqui, a grande parte mesmo de uma sociedade que não iremos escolher os frutos. Essa foi a Ticiane Pereira, promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, participante aqui do quadro Rádio MP Entrevista da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Ticiane, muito obrigado pelo bom papo, viu? Muito obrigada, Oswaldo. Estou sempre à disposição. Um grande e forte abraço para a comunidade mineira.